farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo amargo é doce. Amém. Vamos podem sentar-se. Meus irmãos, a função da Bíblia em toda ela é revelar Jesus, desde a criação até o Apocalipse. Todo o papel da Bíblia, toda a preocupação, porque a palavra de Deus, ela teve vários escritores, né? A palavra teve vários escritores, cerca de 45 escritores, mas ela teve um só autor. Então teve vários escritores, mas um autor. O autor é o Senhor. E a preocupação do autor da Bíblia é revelar Jesus de Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque toda a razão do projeto da salvação está em Jesus. A salvação do homem, a salvação da alma do homem só existe em Jesus. Em Jesus. Aí vamos ver que lá no Gênesis a figura de Jesus estava presente. Então, quando o homem ele peca, ele erra, Deus estabelece um projeto de resgate. Então, o pecou, enquanto a serpente diz: olha, pode pecar porque você não vai morrer. O projeto da serpente é mostrar ao homem uma conformidade com o pecado. O projeto do adversário é levar o homem a se conformar com o erro. Olha, você pode errar, você pode pecar, porque certamente você não morrerás. É o projeto da serpente. Mas o pai, quando o homem peca, ele vai, mata um animal, com a pele do animal constrói roupas para Adão e Eva. Quando ele constrói essa roupa, a vítima que morre é tipo de Jesus, a vítima que ia morrer na cruz do Calvário muitos e muitos anos depois. Entendeu? Então ali estava toda a razão do projeto. Aí vamos ver em toda a Bíblia como se fosse um fio de escarlate, um fio vermelho, caminhando pela Bíblia, revelando a figura de Jesus em toda a palavra. Veja, e é por isso que a luta, a oposição do adversário é contra a palavra. É contra a palavra. Toda a luta do adversário com a igreja é com a palavra. É com a palavra. Então, em vários momentos da Bíblia, a luta, da história da igreja, a luta, a oposição foi com a palavra. Tanto que a fé verdadeira vem por onde? Vem por ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então, eu só fiz essa introdução aqui, eu não vou demorar muito aqui, para explicar o texto que eu li aqui. O texto aqui também fala de Jesus. Toda a razão da palavra é Jesus. Ele está em todo o Velho Testamento, em alegoria, em tipos. E aqui ele também está presente nesse versículo que eu li aqui. Então diz bem assim: a alma farta pisa o favo de mel. O que aconteceu quando Jesus ele veio há 2015 anos atrás, 2015 anos? O que aconteceu quando Jesus veio? Jesus foi o favo de mel que desceu da eternidade. Ele veio da eternidade, habitou entre nós
O que aconteceu? Jesus, o fastio do mundo daquela época, o fastio de Israel, nada contra a nação, eu estou falando de um aspecto profético. O fastio de Israel fez com que eles pisassem o favo de mel. Jesus foi a doçura que o Pai mandou. Foi a doçura que o Pai mandou para tirar a amargura do homem. Jesus foi a doçura, foi o mel enviado pelo Pai. E o que Israel fez? Pisou. O fastio dos religiosos da época. O fastio dos religiosos preocupados com uma religião materialista. Quem matou Jesus foi a religião. Os fariseus, os saduceus. A preocupação com as coisas da vida. O interesse de Israel era com a carne, era com o material, era com a oposição do Império Romano, era em sustentar a sua religião, que era o sustento financeiro de Israel. O que mantinha Israel naqueles dias era a religião, eram as ofertas que se pegava lá no templo. Quando Jesus ele foi ao templo, ele derrubou os cambistas, os vendilhões do templo. Era o que mantinha a economia naquela época. Quando ele veio com um projeto profético do Pai, colocando uma nova ordem de coisas, ele foi morto. O fastio, eles estavam fartos da carne, estavam fartos do pecado, estavam fartos da religião, mas famintos do favo de mel. Ele veio e foi pisado. Ele foi pisado, ele foi rejeitado, ele foi humilhado pelos seus. Ele foi humilhado pelos seus. Que coisa terrível. A multidão que disse: bendito é o que vem em nome do Senhor, foi a mesma multidão que disse: crucifica-o, crucifica-o. Ele foi, a morte dele foi a pior morte. A pior morte era ser pendurado no madeiro, na cruz. Era a pior morte. Sem contar o nascimento dele. Ele nasceu num curral. Ele foi colocado no lugar onde os bois, as ovelhas comiam, uma manjedoura, um coxo. O nosso rei, o nosso Deus, ele nasceu nesse lugar. Pisaram o favo de mel. Pisaram o nosso Salvador. Humilhado. Diz a Bíblia que ele veio como uma pessoa simples. Jesus era pobre. Ele igual a todo mundo. Quando foram prender Jesus, tiveram que beijá-lo. Porque ele é igual a todo mundo. Olha, quem é Jesus? Olha, eu vou beijar. Aquele que eu beijar, esse é Jesus. Ele era igual a todo mundo. Não era bonitão, igual o Brad Pitt. Não, eu acho o Brad Pitt muito feio. Né? Era uma pessoa comum. Mas quando ele falava, era o poder de Deus. As palavras dele eram palavras do céu. As curas, os milagres, o projeto que ele apresentava era o projeto do Pai. O compromisso de Jesus não era com a multidão. Jesus não tinha nenhum interesse com a multidão. Todo o interesse de Jesus era com o projeto do Pai. Meus irmãos, o interesse da igreja é com aquilo que Deus está falando. Não é com a moda, não é com o mundo, ou com as coisas que as pessoas estão dizendo. Olha, pastor, agora a tendência é essa aqui. Pastor, tem que mudar a igreja, hein? A igreja não vai mudar. Ela vai seguir. Ela tem um projeto que veio de Deus. Pisar o favo de mel. A alma farta pisa o favo de mel. Mas a faminta, meus irmãos,
nós somos a alma faminta. Nós somos a alma faminta. A faminta até o amargo é doce. O amargo da morte na cruz. Foi amargo para ele morrer na cruz. O amargo do sofrimento, o amargo da humilhação, o amargo de uma vida terrível. Ele transpirava sangue. Ele foi rejeitado, ele foi humilhado. Ele viu um momento tão difícil que, como homem, ele falou: Senhor, se for possível, como homem, ele disse: Senhor, se for possível, passa de mim isso, passa de mim este cálice, passa de mim esse destino. Como homem, ele disse isso: eu não aguento. Mas, aí como Deus, ele disse: mas Senhor, seja feita a tua vontade. Aleluia. O amargo do sofrimento para nós é doce. O amargo sofrimento dele para nós famintos é doce. O amargo sofrimento dele está aqui nesta noite para nos dar. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você entrou aqui faminto, Senhor, eu estou angustiado, o fardo de mel cai sobre nós. O amargo do sofrimento para nós traz doçura. Teu texto fala bem assim: pelas suas pisaduras fomos sarados. O amargo dele para nós traz cura, traz libertação. E o Senhor disse que algumas almas estão aqui famintas, almas que entraram aqui sedentas, almas que entraram nessa noite aqui angustiadas, mas o fardo de mel está aqui. A igreja do Senhor não pisa o fardo de mel. A amargura do sofrimento traz para nós a sua doçura, a doçura da libertação, a doçura da salvação, a doçura do consolo, a doçura da paz, a doçura da alegria. A doçura dele está em nosso meio nesta noite. Abre o seu coração. Glória a Jesus. Aleluia. Me lembro de quando Abraão foi levar o seu filho. O Senhor disse, o Senhor provou a fé de Abraão para oferecer o seu único filho. E quando ele foi imolar o seu único filho,
uma voz bradou por trás dele e disse: Abraão, não faças tal. Essa voz que bradou era a voz de Jesus, porque só Ele pode livrar o homem da morte. Glória a Deus. Abraão, não faças tal, porque ele seria o cordeiro que seria morto. Essa voz está aqui também e quer te livrar da morte nesta noite. O Senhor mostrou que está aqui algumas pessoas assim aflitas, com corações aflitos. Isso diz assim: eu quero fazer morada em alguns corações. Eu digo que as tribulações elas irão passar.